Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre conosco que cremos no nome de Jesus. Eu senti no meu coração de vir mais uma vez ao lugar magnífico intitulado Monte do Mistério Fino para examinar as Escrituras, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. De antemão eu queria fazer uma breve confissão. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu estou aqui, Senhor, no monte intitulado Monte do Mistério Fino, para, meu Senhor, com o intuito de bendizer o Teu nome, lendo, examinando a Tua Escritura, para que assim o Senhor Deus Espírito Santo fale ao coração de cada um segundo o seu querer. Meu Senhor, somente uma coisa eu te peço, neste dia que se chama hoje, nesta tarde aqui no Monte do Mistério Fino, por amor do nome de Jesus, não permita, Senhor, que eu venha atrapalhar o seu propósito nesta palavra. Em nome de Jesus eu confio que o Senhor não permitirá. Espírito Santo, é tua obra, é teu ministério. Em nome de Jesus me ajude. Amém. Amados, é uma leitura longa e eu creio que o Espírito de Deus vai repartir o que deve ser repartido ao coração de cada um. Vai ter momentos que talvez eu me manifeste o meu entendimento, mas prevaleça do Espírito Santo. Não a mim, Jesus, mas ao teu nome dê glória. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a do meu Pai que está no céu. Livro de Números, capítulo 20 em diante. O povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e também contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto? Para que nós e os nossos animais morrêssemos aqui? E por que nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figo, nem uvas, nem romães, nem fornece água para beber? Então Moisés e Arão saíram de diante do povo e foram para a tenda, para a entrada do tabernáculo, e se prostraram com o rosto no chão. Então a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão, e reúna todo o povo, e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo, e também para os animais. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor. Então Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha. E Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara, e jorrou água, e o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor, e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou mensageiros a Cádiz, ao rei de Edom,
dizendo: somos descendentes de seu irmão Israel. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então os egípcios maltrataram a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz e enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar pela sua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água dos poços. Andaremos apenas pela estrada principal, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Mas então Edom respondeu: não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao seu encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o seu exército, que era grande e forte, para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel se desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o Monte Or. Naquele monte que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão morrerá e será reunido com os seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra minhas instruções, no caso das águas de Meribá. Leve Arão junto com seu filho Eleazar até o alto do monte. Então tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido com seus antepassados. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três subindo ao Monte Or. Então Moisés tirou as vestes sacerdotais que Arão vestia e as colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando o povo soube da morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias. Quando o rei cananeu de Arade, que morava no Negueb, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto ao Senhor: se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu essa promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades, e deram o nome de Ormá a esse lugar. E o povo partiu do Monte Or pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto do poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida.
Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente olhavam para a serpente de bronze, permaneciam vivas. Os israelitas partiram para Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam-se em Ijeabarim. Esse lugar fica no deserto, perto da fronteira do oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para outra margem do rio Arnon, que fica no deserto, perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que o livro das guerras do Senhor fala sobre isso, quando diz que o vale do rio de Arnon e a cidade de Vaeb, na região de Sofá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe. De lá, Israel viajou para Bir, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu ali darei água. Então o povo de Israel cantou esta canção: comece a dar água a poço, cantemos a respeito dele. Este é um poço que os líderes cavaram, que os mais importantes do povo abriram com os seus bastões de comando e com seus cajados. Então saíram do deserto e foram para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e saíram então de Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga, ao longe, em frente ao deserto. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para dizer a ele: pedimos autorização para passar pelo seu país. Não andaremos pelas suas plantações e vinha, nem beberemos a água dos seus poços. Andaremos apenas pela estrada principal até atravessar o país. Mas Seom não deixou Israel atravessar o país e convocou seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazar. Israel derrotou os amorreus e tomou a terra desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que era bem fortificada. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e morou nelas, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado toda a sua terra até o rio Arnon. E por isso que os poetas antigos fazem referência ao rei de Seom. Venha a terra Esbom, que seja edificada, seja construída a cidade de Seom. Porque saiu fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar em Moabe, e o Senhor nos altos do vale de Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Camus. Camus era um deus, um demônio, que tinha característica de peixe. Por isso que aqui diz: você está perdido, povo de Camus. Seus filhos fugiram e suas filhas foram levadas cativas de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída até de bom. Nós os arrasamos até Nofá e Medeba. E Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazar e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que leva à cidade de Bazã. Mas Og, rei de Bazã, convocou o seu exército para lutar contra Israel e foram lutar em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu entreguei a você, juntamente com todo o seu povo e também a sua terra.
você fará com ele o mesmo que fez Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então Israel o derrotou, bem como os filhos do seu povo. Ninguém escapou com vida, e tomaram posse da terra. O povo de Israel partiu e acampou nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, ao lado oposto a Jericó. Então o rei Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo de Israel, por ser um povo muito numeroso. E o rei ficou muito preocupado com Israel. E o rei foi consultar os líderes de Midian, dizendo: essa multidão devorará o que houver ao nosso redor, como um boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou mensageiros até Balaão, filho de Beor, que morava com seu povo em Petor, cidade nas margens do rio Eufrate. A mensagem de Balaque dizia: um povo enorme que cobre toda a terra saiu do Egito e está vindo em minha direção. Vem agora lançar uma maldição contra este povo, pois é muito mais forte do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. E sei que se você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada. E a quem você amaldiçoar, também este será amaldiçoado. Então os líderes de Moabe e de Midian foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento. E transmitiram a mensagem a Balaque, a mensagem de Balaque. Balaão lhes respondeu: fiquem aqui esta noite, e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Naquela noite o Senhor apareceu a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou estes homens com a seguinte mensagem: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E Balaque quer que eu amaldiçoe este povo para poder derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque este povo é abençoado. Balaão se levantou na manhã seguinte e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os líderes moabitas voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou outros líderes do povo a Balaão, e dessa vez o número de líderes era maior, e eles eram mais honrados do que os da primeira vez. E eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo até aqui, porque honrarei você grandemente, te darei muito dinheiro e farei tudo o que você mandar. Por favor, venha e amaldiçoe aquele povo. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia desobedecer a ordem do Senhor meu Deus para fazer qualquer coisa grande ou pequena. Agora convido vocês a ficarem aqui esta noite para que eu possa saber o que mais o Senhor vai me falar. Naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse: visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os líderes moabitas. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Quero fazer apenas um comentário, amados. Se Deus já tinha dito a ele que era para não ir com esse povo, porque quando Balaque manda pela segunda vez, agora os homens mais honrados, mais ricos, nobres,
Ele disse: fique na minha casa que eu vou consultar outra vez ao Senhor. Mas o Senhor já tinha dito para ele. Por isso é que eu entendi aqui. Deus disse para ele: vá, Balaão, com ele. Mas agora aqui no versículo 22 diz: mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir a Balaão que ele prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta e 2 servos iam com ele. Quando já a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Balaão acampou-se para que espancou-a para que voltasse para a estrada. E de novo o anjo do Senhor ficou no meio de uma passagem estreita entre 2 vinhas, onde havia muros de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, espremeu-se contra o muro, apertando o pé de Balaão. Por isso ele a espancou de novo. Então o anjo do Senhor foi mais adiante na estrada, onde era bastante estreita e não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão. Balaão ficou com raiva e espancou-a com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me batesse 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu a mataria nesse instante. Mas a jumenta disse a Balaão: não fui a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? Balaão respondeu: não. Então o anjo do Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou: por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. Ele já tinha ouvido Deus falar: não vá com esse povo. Ele não tinha que fazer consulta novamente ao Senhor, porque Deus já tinha dito que não queria ele com esse povo. E agora o anjo falando, anjo com A maiúsculo, simbolizando a presença de Deus. Ali é a manifestação da presença de Deus. É uma manifestação visível. Disse: o seu caminho não me agrada, Balaão. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado e deixado a jumenta correr. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava nesta estrada para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo não lhe agrada, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fala apenas o que eu lhe disser. E Balaão continuou a viagem com os líderes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, na fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque perguntou a Balaão: por que você se atrasou tanto? Não acreditou em mim quando eu disse que daria grandes honras a você? Grandes honras. Balaão respondeu a Balaque: aqui estou, mas só direi as palavras que o Senhor colocar na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte da carne para Balaão. Ou seja, começou a tratar muito bem ele, começou a seduzir ele. Fora a alegação de dizer: eu vou te honrar muito, eu vou te dar dinheiro demais. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e os líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até Bamote Baal
de onde podiam ver uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhas, 7 carneiros. Balaque atendeu o pedido dele, os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fica aqui com suas ofertas queimadas enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor apareça para mim. Direi então a você o que ele me disser. E foi para uma colina descampada. Deus se encontrou ali com ele e Balaão lhe disse: preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor colocou uma palavra na boca de Balaão e disse: volta a Balaque e transmita essa mensagem. Voltando a ele, o encontrou ao lado da sua oferta queimada, junto com os líderes moabitas. Então Balaão pronunciou a mensagem do Senhor a Balaque: de Arã me fez vir Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente. Ele me disse: venha, amaldiçoe Jacó e deseje mal a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? Vejo os israelitas do alto das montanhas e também os observo acima das colinas. Vejo que é um povo que vive separado e não se considera como as demais nações. Quem pode contar o povo de Jacó? Quem pode numerar a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e seja meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos e você os abençoa? Mas Balaão respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor colocou na minha boca? Então o rei Balaque lhe disse: vem comigo para outro lugar, de onde você verá só a parte de Israel. E de lá quero que você amaldiçoe esse povo para mim. Então Balaque levou Balaão até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga, onde construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto às ofertas queimadas e eu irei até ali e me encontrarei com o Senhor. E o Senhor encontrou-se com Balaão e colocou uma mensagem na sua boca e disse: volta a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. Balaque e os líderes moabitas estavam reunidos próximo às ofertas queimadas quando Balaão voltou. E Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou essa mensagem: levante-se, Balaque, e ouça-me, preste atenção, você, filho de Zippor. Deus não é homem, pois não mente, nem filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar, não posso anular o que ele abençoou. E ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se grito de que o Senhor é rei. Deus os tirou do Egito. Israel tem a força de um boi selvagem. Não há magia capaz de amaldiçoar Jacó, nem de prever o mal contra Israel. Na verdade, todos podem dizer de Jacó e de Israel: vejam só o que Deus tem feito. Esse povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deita até devorar o animal que capturou e beber o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não vai amaldiçoar esse povo, pelo menos não o abençoe. Mas Balaão respondeu: eu já não lhe disse que faria o que o Senhor me mandasse? Então Balaque disse a Balaão: venha comigo a um outro lugar. Talvez Deus concorde em deixar que você amaldiçoe o povo dali. E Balaque levou a Balaão para o alto do monte Peor,
de onde podia ver o deserto de Gessimon. E Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. E Balaque obedeceu às ordens de Balaão, oferecendo um novilho e um carneiro sobre cada altar. Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores, mas olhou para o deserto. E quando ele viu Israel acampado, tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. São como vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor mesmo plantou, como cedro junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas plantações serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e seu reino receberá muitas honras. Deus os tirou do Egito, eles têm a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas e quebram seus ossos, e as suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam, e como uma leoa se deitam. Quem tem coragem de acordar esse leão? Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Então Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio. Ele disse: chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu queria dar muitos presentes, riquezas para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque: eu disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, se o Senhor não autorizar, não posso fazer coisa alguma. A minha própria vontade, tanto o bem como o mal, farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba o que Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu